Peraí, eu acho que... Deixa eu ver. Puta que pariu. Aqui no YouTube ainda tá mostrando que tá esperando, então... Tá indo. Tá indo? Sim. Diz aí, o Ítalo, quando vai começar. Bem, lá no YouTube já tá rolando, começou aqui agora. Então, já começou. Boa noite a todos. Eu sou Fabiane Borges. Esse programa se chama Antena Rush. É o primeiro programa, Antena Rush, e é o primeiro dia do curso, vários primeiros. Primeiro workshop de ArtSat no INPE. E a gente convidou hoje 3 agências, né? 3 equipes: CubeDesign, Antares e Zenith. Vocês vão conhecer cada um deles daqui a pouquinho, mas antes eu queria dizer para vocês o que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente abriu dentro do INPE, com o apoio do Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Tecnologia Espacial, uma plataforma de residências artísticas e de pesquisa em arte espacial. Então, se chama SACI, que o nome é Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais. O SACI está com uma série de iniciativas e parcerias dentro do INPE e dentro do ETE, que é Engenharia e Tecnologia Espacial. E uma delas é esse workshop, primeiro workshop de ArtSat, que é a arte de satélites do INPE, em parceria com o CubeDesign, que é a grande competição de pequenos satélites, satélites de pequeno porte, ou nanosatélites, que o Ítalo, que está aqui, o Ítalo Pinto Rodrigues, vai falar mais daqui a pouco para vocês. Então, só queria dizer que esse workshop é um workshop assim, que são 10 dias de encontros, né? Para aprender a fazer um ArtSat, que tem um formato de um CubeSat, mas ele tem uma missão artística. A carga útil dele deve ser poética. Claro que ele pode carregar também estudos científicos e interesses da engenharia, mas, a princípio, ele é um objeto poético, político, estético, ecológico, enfim. E a gente trabalha com as várias áreas, desde do ETE, a gente trabalha com as várias áreas de pesquisa do INPE. Astronomia, sistemas terrestres, meteorologia, sensoriamento remoto, computação avançada, matemática avançada. Me ajuda aí, Ítalo, falando das várias áreas do INPE. Tem o clima espacial, que olha para o Sol. O pessoal da astronomia, astrofísica, geofísica espacial. Então Galera que Oi? Envolve todas as áreas lá do Sim. INPE, né? Então, a ideia é começar a criar essas parcerias, esses campos transdisciplinares entre as artes visuais, artes eletrônicas, arte e tecnologia, e esses vários setores das ciências espaciais, não só do INPE, mas também de todos esses outros grupos, né, e outras universidades, como no caso agora a gente está com a Zenith, que é de São Carlos, e a Antares, que é da Unicamp, né? E a gente vai, então, criando essas parcerias. Quero agradecer aqui ao Walter Abraão, que é nosso supervisor, incentivador, companheiro, parceiro, que tem nos ajudado muito a abrir esses caminhos dentro do INPE. Se eu for agradecer a todas as pessoas também que têm nos ajudado, vai ser muita gente, mas quero deixar um abraço aqui para Otton Barros, que desde o começo tem ficado muito próximo ao nosso trabalho, às nossas ideias, Márcia Varenga, agradecer ao Marco Chamon, e tantas outras pessoas, Antônio Miguel do Sensoriamento Remoto, Paulo Martini, Cartacho. Ixi, não dá para começar a agradecer a todo mundo, mas quero que em nome do Walter, assim, que o nome do Walter
Abraão, represente também meu agradecimento a todas as pessoas que estão nos apoiando o projeto Saci dentro do INPE. Bom, agora a gente vai apresentar os nossos convidados, e aí eu vou passar a palavra para eles. Espero que a gente tenha uma conversa boa essa noite. Quero dar uma saudação aí especial para os nossos inscritos no primeiro ArtSat workshop, primeiro workshop de ArtSat, que é o pessoal que está lá fazendo as oficinas com a gente, e com o Lázaro, que também que é o instrutor, o engenheiro instrutor de nanosatélites. Então, um salve para vocês que estão aqui juntos. Então, vamos lá. Eu só quero apresentar rapidamente, também dar um salve para o Diversta, da FEFELESH, da USP, que também está nos apoiando. Vamos lá. Então, a gente vai falar com o Rafael Cota, né, da Engenharia Mecânica da Unicamp. Atualmente é capitão da equipe de Antares. Ele vai nos contar todas essas histórias. Antares Rocket Design, Espaço Modelismo, que é esse grupo da Unicamp. A Zenit Aerospace, Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, vai estar representada pelo Leonardo Batistella, que é da Engenharia Elétrica da USP, de São Carlos, e atualmente é coordenador de sistemas embarcados do Zenit. Ele vai nos contar um pouco o que é sistemas embarcados. Mas a gente vai começar pelo nosso queridíssimo Ítalo Pinto Rodrigues, que está representando aqui o Cube Design, que vai nos contar também um pouco do Cube Design. Você está fazendo doutorado em Engenharia e Tecnologia Espacial, né, Ítalo? Então, eu vou deixando com você por enquanto, para você nos contar. Começar pelo Cube Design. Tá certo. Então, Fabi, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu agradeço em nome dos meus colegas lá do Cube Design. A gente conheceu a Fabi ano passado, durante o segundo Cube Design. Desde então, a gente vem conversando bastante para fazer com que a categoria ArtSat aconteça no Cube Design, realmente. Então, obrigado, Fabi, por ter nos convidado para participar desse momento tão histórico. Você disse lá no início que é primeiro em vários aspectos, inclusive ser o primeiro workshop de ArtSat inserido dentro de um contexto espacial aqui na América Latina. Então, parabéns por isso. Parabéns por estar junto com o Walter e o Lázaro oferecendo esse curso. Há que se dizer que é um curso gratuito, isso tem bastante... pode gerar, né, bastante capacidades assim, das pessoas começarem a pensar nessa parte de arte espacial e tecnologia aqui no Brasil. Dito isso, feito esses agradecimentos, também agradeço ao Leonardo, da Zenit, e ao Rafael por estarem disponibilizando parte do seu tempo para apresentar essas equipes que são fantásticas. A gente tem um carinho imenso por todos vocês. Então, muitíssimo obrigado. Realmente, Fabi, eu sou aluno atualmente de doutorado no INPE, no curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais, e a minha área de concentração é Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. E aí o que eu faço lá no INPE é trabalhar com inteligência artificial para projetos de satélites. E além de conduzir a minha tese no INPE, eu tenho a oportunidade de participar, junto com meus todos colegas, do Cube Design, né, de fazer com que a competição Cube Design aconteça. A história do Cube Design começa em 2017, o termo foi cunhado, se eu não me engano, em outubro de 2017, e já naquela época o pessoal queria fazer com que a competição acontecesse em 2018. E assim foi. A comissão organizadora mudou um pouco, mas a ideia foi sempre fazer com que as pessoas se aproximassem um pouco da área espacial. Aqui no Brasil, um fenômeno que acontece muito interessante é que assim, a gente conhece mais as coisas que a NASA faz do que as coisas que o INPE faz, sendo que o INPE está tão próximo da gente. Então, o que a gente conclui com isso é que tem uma divulgação um pouco um pouco ruim, e fazendo com que as pessoas não tenham conhecimento da quantidade de coisas que o Brasil faz aqui na área espacial. Então, a ideia do Cube Design era justamente fazer
a divulgação científica dessas atividades, mas através de uma coisa mais prática. Então, você colocando um problema para as pessoas resolverem, trazendo elas para o Instituto, faria com que esse conhecimento da área espacial se distribuísse mais aí nas diversas iniciativas que a gente está vendo acontecer, por exemplo, a Zenit, Antares. O Cube Design não é uma primeira competição assim, voltada para espaço, mas é a primeira competição voltada para satélites. A gente, aqui no Brasil, já tinha algumas competições voltadas para foguete, e então o Cube Design foi essa primeira aí que trouxe o pessoal mais para próximo do desenvolvimento de pequenos satélites e, digamos, a gente chega até a construir um modelo protótipo do que poderia se tornar um satélite. E esse satélite é o quê? É os nanosatélites que está aí no título do vídeo, né? Se a gente for classificar por massa, os nanosatélites são satélites que vão de 1 até 10 quilos. E dentro dessa classificação, existem os CubeSats. Os CubeSats eles são uma plataforma que foi desenvolvida lá no início dos anos 2000. Está tendo um barulho aí, será que é do microfone de vocês, Leonardo ou Rafael? Não sei, acho que é o meu não. Não? Vou tentar fechar os microfones assim um pouquinho para ver. Tá. Pode continuar. Perfeito. Então, voltando a falar sobre os CubeSats, o CubeSat é uma plataforma padronizada para um tipo de satélite. E os CubeSats eles foram pensados justamente para você capacitar recursos humanos, porque quando você fala de uma missão espacial tradicional, você está falando de satélites que levam anos para serem feitos, ou qualquer outro tipo de artefato que você vai colocar no espaço. E os CubeSats, por eles terem uma complexidade um pouco menor, a ideia é que você consiga desenvolver ele em pouco tempo, até mesmo para acompanhar o período que as pessoas estão ali nos seus programas de pós-graduação ou nas universidades. Então, desde do início dos anos 2000, os CubeSats eles começaram a ser desenvolvidos e eles ganharam muita força, justamente para você capacitar os recursos humanos e também validar a tecnologia no espaço. Ao invés de você mandar a primeira vez num satélite tradicional, grande e tudo mais, você pode colocar essa tecnologia para ser validada dentro de um CubeSat, validou ele dentro daquele pequeno satélite, você ganha mais confiança para usar em outros satélites maiores e mais complexos. Então, se valendo desse padrão e da força que esse padrão vem ganhando, a gente trouxe isso também para dentro do Cube Design, ou seja, as equipes elas teriam que desenvolver um satélite, um nanosatélite do padrão CubeSat para levar para a competição e a gente avaliar alguns aspectos. Uma das grandes, eu acho, contribuições do CubeSat, do Cube Design para as equipes ou para a engenharia, de certa maneira, é desenvolver o pensamento assim, bem, a gente tem aqui uma necessidade que é apresentada pela competição nos termos do regulamento, e a gente precisa atender essa necessidade. Então, a gente vai projetar, eventualmente simular, construir, testar e levar para a competição para ser testada num ambiente relativamente fiel ao que normalmente acontece numa missão espacial. A gente testa esses satélites que as equipes desenvolvem no Laboratório de Integração e Testes, que fica dentro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também, em São José dos Campos, que é o maior laboratório desse tipo para integração e teste de satélites do hemisfério sul do planeta. Eu gosto sempre de falar isso porque realmente o LIT, que é o Laboratório de Integração e Testes, é uma joia que a gente tem aqui dentro do Brasil e que poucas pessoas conhecem ou poucas pessoas têm a oportunidade de visitar. Talvez o Leonardo já tenha ido, não lembro se ele participou do segundo Cube Design, mas o Rafael acho que ainda não conhece. Pode ser que eu esteja errado. Então, realmente, assim, o Cube Design é uma competição para desenvolver a ideia da importância da atividade espacial e fazer com que mais pessoas se empenhem nessa área. E além do CubeSat, que é a categoria mais complexa, que demanda mais, talvez, custo das equipes, energia, desenvolvimento, pensação e tudo mais, a gente tem outras categorias que são CANSAT,
que é uma categoria que é um padrão de satélite que se assemelha a uma lata de refrigerante, mas com algumas diferenças, claro. E aí esse satélite ele também embarca toda a parte necessária para um satélite funcionar. E é bom dizer que o CANSAT ele tem todas as funcionalidades de um CubeSat em termos de suporte à vida do satélite, por exemplo, computador de bordo, subsistema de energia, mas ele é um pouco menos complexo e isso faz com que as equipes, a equipe que não tem muita segurança de já começar na categoria CubeSat, participe dessa CANSAT, ganhe um pouco de experiência e use essa experiência para depois voltar lá na categoria CubeSat. Temos também uma categoria que é a mocap, que é voltada para crianças. Então, uma das ideias é você também despertar nessas crianças a importância da ciência e ver essa ciência que elas veem lá na sala de aula, que às vezes pode parecer muito maçante, aplicada e desenvolver esse interesse. Para o terceiro Cube Design, a gente ainda acrescentou mais 2 categorias, uma voltada para Data Science, que basicamente as outras categorias elas se preocupam muito com projeto e teste dos satélites, mas não se preocupa tanto com a aplicação. Então, a categoria Data Science foi uma maneira que a gente viu de fazer com que os dados produzidos pelo satélite fossem usados de alguma maneira e desenvolver essa capacidade também nas equipes que participassem dessa categoria. E, finalmente, a gente adicionou a categoria ArtSat, que é uma categoria que muito se assemelha com a categoria CubeSat, só que ao invés do satélite possuir uma carga útil muito técnica ou, digamos, de engenharia, assim, ela teria que gerar, ainda que usando os conceitos de engenharia eletrônica e tudo mais, algo que pudesse ser transformado em arte. Então, o Cube Design é composto atualmente por essas 5 categorias: CubeSat, CANSAT, Mocap, Data Science e ArtSat. O terceiro Cube Design seria realizado em 2020, só que devido a todo esse contexto aí de exceção que a gente tem vivido por conta da pandemia, a gente teve que adiar para 2021. E agora, em 2020, a gente vai fazer o Cube Design virtual, e que a gente está prestes a publicar as coisas todas aí no site, no Instagram e tudo mais. Então, fica aí um spoiler, que nas próximas horas, talvez, a gente tenha algumas novidades aí para serem publicadas. Antes de tu terminar a tua apresentação, só fala assim, esse seu trabalho com inteligência artificial e satélites é o quê? O que exatamente que você está pesquisando? Bem, o meu trabalho é o seguinte: para você projetar um satélite, você tem que levar em consideração muitas variáveis. Então, massa, volume, a quantidade de equipamentos, como esses comportamentos esses equipamentos vão se comportar, a bateria, como é que ela vai funcionar, os painéis solares. Então, assim, são muitos aspectos. E o meu trabalho é justamente fazer uma busca que a gente chama de otimização multiobjetivo por um satélite que atenda a algumas especificações. E aí, quando a gente pensa num satélite que atenda uma determinada especificação, pode ser que seja um satélite grande, um satélite pequeno, um satélite médio, um satélite quadrado, retângulo. Então, assim, são muitas variáveis. E a minha tese se preocupa em encontrar essas melhores soluções. E aí, quando você coloca um algoritmo, por exemplo, para fazer essa busca, ele demora muito tempo para fazer essa pesquisa. E aí, o que a gente quer responder com a minha tese é uma melhora na eficiência dessa busca e trabalhar, por exemplo, com redes neurais para facilitar um pouco a execução desses algoritmos. Então, estou aí no caminho no meu doutoramento, estou há 1 ano e pouco de terminar, então, um pouco mais de 2 anos, na verdade. Então, a minha pesquisa basicamente é isso: é usar a inteligência para atender múltiplos objetivos e chegar numa solução de um satélite. Quando você pesquisa esses algoritmos que fazem busca multiobjetivo, você, por exemplo, pode utilizar algoritmo genético, que é baseado na lei da evolução do Darwin, colônias de formiga, como que as formigas se comportam para diminuição do esforço de trabalho. Tem
tem um que é baseado na comunicação de morcegos. Então, tem muitos algoritmos que são inspirados na natureza para ajudar a gente, nós humanos, a encontrar soluções que atendam alguns objetivos aí de tempo, custo, capacidades de engenharia e etc. Muito legal. Depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Perfeito. Eu queria agora passar para o Leonardo. Espera aí. O Leonardo é da Zenit. Ele trabalha com engenharia elétrica na USP, São Carlos, e atualmente coordenador dos sistemas embarcados. A Zenit, ela já participou do Comuna Intergaláctica 2, lá no planetário da Ibirapuera, e ela é muito interessante porque ela trabalha com astrobiologia, né? É um grupo que trabalha com extremófilas, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas um vizinho agora realmente começou a cantar como é que é o nome daqueles negócios que tu canta em casa? É aqueles karaokê que você faz em casa, então não sei se está passando Mas então, aí a Zenit é super interessante porque ela trabalha com as extremófilas, ela tem trabalho científico, trabalha na ionosfera, eu acho, né? Então, vou passar para o Leonardo para nos contar tudo sobre a Zenit, e depois a gente volta para as discussões. Com você, Leonardo. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de ter convidado a nossa equipe para estar participando aqui. Gostaria de falar primeiro um pouco como que o Zenit surgiu, um pouco da nossa trajetória nesse tempo de existência. Basicamente, o Zenit ele surgiu em 2014, sendo um grupo extracurricular formados por estudantes de graduação de diversos cursos da Escola de Engenharia de São Carlos. Todos se juntaram com um objetivo comum, que inicialmente era o desenvolvimento de um CubeSat. Entretanto, devido à complexidade alta, né, do desenvolvimento de um CubeSat, o grupo começou a trabalhar com o desenvolvimento de sondas estratosféricas de cunho científico e educacional. Basicamente, as sondas estratosféricas são grandes balões que nós deixamos com gás hélio e são lançados a uma altitude de aproximadamente 23 a 25 quilômetros, onde nós já encontramos uma atmosfera com alto índice de radiação, temperaturas extremamente baixas, na casa de menos 80 graus Celsius, e onde são condições ideais para realizarmos testes com subsistemas aeroespaciais no geral, e além disso, realização de pesquisas de cunho científico. O Zenit ele tem um departamento científico no qual ele trabalha com experimentos de astrobiologia, como o senhor mesmo já disse, nas quais são realizadas algumas pesquisas com seres extremófilos, nas quais são enviadas amostras mesmo, bactérias dentro dessa sonda, as quais são expostas a altos índices de radiação e temperaturas muito baixas, e sendo assim, essa sonda é usada basicamente como plataforma para a realização desses experimentos, na qual ela é lançada, depois de um certo tempo de lançamento, ela cai em uma localização que já é previamente simulada pelo grupo, e nós vamos até lá fazer o resgate mesmo da sonda, e depois disso são feitas as análises por parte do departamento científico sobre essas amostras. Além disso, digamos assim que a parte científica, ela é apenas a payload da sonda. O que o Zenit faz é desenvolver toda a parte estrutural, toda a parte dos sistemas embarcados, para que sirva como essa plataforma para a realização de pesquisas. Vamos dizer assim que essa parte da pesquisa científica é a ponta do iceberg, e nós desenvolvemos tudo, as outras camadas que estão atrás disso. Depois de alguns anos que o grupo Zenit já vinha lançando as sondas estratosféricas, surgiu a oportunidade, no ano de 2018, de nós participarmos da primeira Cube Design. Esse advento da competição, ele basicamente reacendeu na gente aquele sonho de quando o grupo surgiu, que era de fazer um CubeSat.
Sendo assim, a gente aproveitou essa parte da competição e desenvolvemos o primeiro CubeSat, que foi o Zen7, por causa do nome Zenit, virou Zen7, e foi o primeiro CubeSat de cunho, digamos assim, educacional desenvolvido pelo grupo. Ele foi um CubeSat desenvolvido em 6 meses, voltado somente para a competição. Ele contava com, se não me engano, 6 subsistemas, e com esse CubeSat nós conseguimos ganhar a primeira Cube Design. Foi algo tipo, extremamente oportuno para a gente, foi algo que agregou bastante no nosso conhecimento. Além desse CubeSat realizado, né, para essa competição, nos próximos anos nós desenvolvemos mais um CubeSat para a competição do ano de 2018, para a segunda Cube Design, essa na qual o Ítalo já disse... Oi? Fabi? Ítalo, para ti também tá ruim? Não, tá normal aqui. Ah, tá. Então foi para mim. A conexão para mim também parece normal. Aqui tá tranquilo também. Ok. Tá, Leonardo. Pode continuar. Aí, continuando, então, basicamente, o Zenit, ele participou do primeiro Cube Design e participou da segunda Cube Design. Foi para mim, tipo, eu digo por experiência própria, foi algo muito legal, assim, tipo, você realmente construir seu satélite, levar para dentro do INPE, levar para o LIT, onde são feitos os testes, tipo, ter a oportunidade de conhecer esse imenso laboratório que temos, a estrutura que tem lá dentro, acho que foi uma experiência bem gratificante na qual eu pude participar. E, além disso, nós íamos participar da terceira Cube Design, já estávamos com um projeto com algumas partes feitas, já tínhamos uma ideia de projeto no qual gostaríamos de fazer. A gente tinha desenvolvido um projeto especial, digamos, um projeto que o Zenit já queria fazer há muito tempo para ser usado nesse CubeSat, que era o projeto Genos, mas, entretanto, devido à pandemia, como o Ítalo já disse, a postergação para o ano de 2021, a gente não vai participar esse ano, somente da edição online queremos fazer parte. Acho que é isso. Legal, Leonardo. Essa é a Zenit, então. A Aerospace. Mas depois a gente vai discutir mais essas relações. Eu sei que deixa eu ver. Eu sei que tem um projeto da... Para aí, deixa eu ver aqui. Olha, se o karaokê do vizinho estiver importunando muito, vocês me avisem. Aqui, ó. A Zenit, depois tu vai nos falar mais disso, mas a Zenit, ela tem alguns experimentos Garatea, que me interessa muito, assim. As Garateas, cada uma tem uma missão, e a missão na Lua, a Garatea L, eu não sei o quanto vocês andam com essa discussão, mas não, só queria essa falar missão, na verdade, ela não é nossa, mas... Não é mais de vocês? Não, ela, na verdade, ela foi um projeto de um ex-parceiro do grupo, na qual ele gostaria de lançar essa sonda, mas, entretanto, o Zenit não tem mais nenhuma relação com esse ex-parceiro, e também a gente não tem mais relação com esse projeto Garatel. Ah, tá. E é Luiz Fonseca, né? O Luiz Fonseca, Lucas Fonseca, ele foi um ex-colaborador do grupo. Ah, tá. Porque eu estava vendo aqui, enquanto eu estava pesquisando vocês, que ele trabalhou na missão Rosetta. E recentemente eu andei postando vários vídeos da missão Rosetta, que é linda a missão dela, né? Ela saiu da Terra em 2004, ela fez a volta em Marte, aí começou a fazer... encontrou os 2 asteroides, e por fim ela foi para próxima do cometa 67P, que é Churyumov-Gerasimenko. Aí, em 2014, o robô Philae saiu de dentro dela, se desprendeu e pousou no cometa 67P, mandou vários dados do cometa. Foi a primeira vez, a Rosetta era da ESA, né? Foi a primeira vez que uma missão assim acessou um asteroide, um cometa, aliás,
E por fim, ela morreu em 2016. Ela se lançou, parece que ela caiu de 19 quilômetros no cometa. Mas o que me interessa nessa história da Rosetta é que é uma missão que emocionou muita gente. Tanto a vida dela inteira, de ser, né, de ser uma figura que uma sonda que viveu 12 anos. Fabi, Oi. Fala. Fala. é que para mim a sua conexão ficou um pouco instável, mas talvez eu acho que tenha sido a minha internet só. Será? Não, tá todo mundo ok agora? Para mim tá ok. Vocês estão me Então ouvindo? tá, então segui. Eu estava assim, empolgada com a Rosetta, não sei se deu para ouvir. Pergunta para o pessoal no YouTube. Pessoal, vocês ouviram a história da Rosetta? Se sim, dá um ok. Mas sim, tem uma animação sobre a Rosetta no YouTube da ESA que é muito emocionante, muito emocionante. No final, ela chora, muito triste. O que é interessante dessa história é que artistas do mundo inteiro, nossa, eles estão cantando Mamma Maria agora, desculpa, gente. O interessante é que artistas do mundo inteiro ficaram emocionados e fizeram trabalhos, ópera, desenhos, pinturas, instalações em nome da Rosetta e do Philae, né? E os dois morrem, então, no cometa 67 e partem para o espaço profundo. Mas o que eu gostei é que essa garateia L da missão na Lua, que você está nos dando informação agora que não é mais da Zenit, é de um brasileiro, Lucas Fonseca, que trabalhou, então, na missão Rosetta. E é isso que eu queria saber e falar. Mas, então, ele se separou de vocês, né, Leonardo? Isso. Ele foi para outros rincões desse universo. Exatamente. Bom, a minha internet pode estar bem ruim. Então tá, vocês estão me ouvindo? Ítalo, está me ouvindo? Sim, tá, sim. Então vamos passar para o Rafael e depois o Leonardo nos conta as histórias escondidas por trás dessa separação aí do Lucas e das garateias. A gente quer fofoca também dos garateias. Rafael, se apresente então para nós, por favor. Olá, boa noite. Começando, né, quero dizer que é um prazer estar aqui, né, em nome da equipe Antares. Prazer realmente estar aqui participando de mais um tempo, por esse convite mesmo da Fabiana e também ali do Ítalo. Realmente uma boa oportunidade, e ainda mais quando eles vieram apresentar o tema de realmente de junção de tecnologia com arte. Eu achei esse um tema muito interessante e é muito, muito legal. Mas acho que também, querendo começar aqui a apresentação, acho que é legal apresentar um pouquinho da equipe, da Antares, né? Até de modo engraçado, ali quando o Leonardo estava falando, a Antares também começou em 2014. Ela começou com o convite da Agência Espacial Brasileira, e era uma equipe bem reduzida mesmo, né? Tinham poucos membros, e desde lá a equipe veio crescendo, né? Veio se desenvolvendo, correndo atrás de mais conhecimentos e tudo, mas no começo ela não tinha um foco para desenvolvimento de nanosatélites, né? CubeSat, CanSat, qualquer coisa relacionada a essa área. Realmente, antigamente, o nosso foco era só para a produção de foguetes, né? E, enfim, ela foi se desenvolvendo e tudo. E em 2018, como o Ítalo falou lá, na primeira CubeDesign, a nossa equipe foi para participar lá, não como realmente participantes para a competição em si, mas mais como espectadores. Foram um grupo menor de pessoas para poder ir lá aprender mais sobre o assunto, porque realmente a gente já estava interessado a começar a desenvolver essa tecnologia tão interessante para o CubeSat, né, o satélite. Então foram alguns membros da equipe, né, participar lá, conversar mais com as equipes que estavam participando lá, tomar mais esse conhecimento e realmente aprender muito mais disso, porque a gente tinha esse anseio, essa vontade de poder participar com a equipe lá, né, produzir essa tecnologia, começar a produzir com uma equipe.
E depois disso, né, depois da competição, foi muito proveitosa, a gente aprendeu bastante coisa, teve que reformular bastante coisa que a gente tinha também já montado, e assim, correr atrás de todo o projeto e tudo. E em 2019, ou seja, ano passado, na segunda Cube Design, a nossa equipe foi, agora como participante mesmo, e a gente começou a participar com o Piauí 1, que é o que a gente chama, que é o nosso CubeSat, e participamos de todas as provas lá, então todas aquelas provas de realmente a ciclagem ali térmica também, ali a parte de vibrações, coisa que a gente ficou bastante apreensivo durante a prova lá, mas bastante feliz assim. E eu particularmente não estava na competição, foi uma pena porque eu estava em outro compromisso, mas o pessoal sempre mandava uma mensagem e tudo, e eu estava muito animado, não só por causa do CubeSat, né, do Piauí, mas também porque a gente estava participando com o CanSat, que era um projeto melhor ali para os outros membros. E depois dessa participação, acabou que felizmente a gente ganhou em primeiro lugar, né? A equipe ficou muito animada e realmente foi uma recompensa muito boa pelo trabalho daqueles que realmente botaram suor e botaram a mão na massa para correr atrás, aprender e buscar esse conhecimento, né? E então, desde lá, a gente vem colhendo alguns frutos, né? De gestões passadas, até diria, como a gente pode estar aqui, por exemplo. E realmente a gente tem esse anseio de querer correr mais atrás, de produzir mais nos satélites, produzindo nos satélites até mais complexos e melhores. Temos o anseio de um dia, até um dia distante, poder colocar o nanosatélite da equipe em órbita, né? Mas isso é uma coisa que é um anseio lá para frente, tem que ir construindo com gestões e vários membros, enfim, anos, tem que ter paciência, né? Mas tendo esse começo agora, participando da Cube Design, a gente também queria participar agora da terceira Cube Design, né? Mas por causa da pandemia e tudo, né? Por seguir essa segurança, não teve muito o que fazer, né? A gente tá mais aqui no anseio, mas a gente tem vontade também de participar, poder continuar com o projeto, né? Talvez o Piauí 2, que a gente chama, e poder colocar a mão na massa. A equipe também, ela produz essa parte de foguetes também, né? Mas focando mais aqui para CubeSats também. É uma tecnologia muito interessante, ela tem muito uso, e principalmente quando você olha para o mercado, ela tem aplicações muito boas, mas acho que não só isso, é muito interessante ver que tem esse assunto agora de trazer essa arte junto com a produção da tecnologia. É uma visão totalmente diferente, particularmente quando vocês me deram esse convite, achei muito interessante e até algo inovador, diria assim, e realmente acho que é uma área muito legal. Mas a equipe, falando mais um pouquinho assim, realmente é isso que ela produziu, falando bem rapidinho, e é isso que a gente enfrenta hoje, quais os projetos, os nossos anseios. Acho que durante aqui o assunto que a gente vai conversar, vai esquadrinhar mais outras coisas, e acho que a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho mais. Falando bem rapidinho da equipe, é isso, e realmente quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Então, falamos com os dois capitães. Pelo que eu entendi, vocês são os capitães das equipes, né? O capitão Leonardo Batista e o capitão Rafael Cota. Isso. Não é? Vocês dois são capitães. Se a gente tivesse numa nave espacial, vocês seriam os dois capitães. Um dos foguetes e o outro das sondas. Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que tem a ver os nanosatélites com os nanofoguetes ou não tem nada a ver? Olha, eu acho que essa parte, assim, é uma parte muito interessante, o nanosatélite e os nanofoguetes, principalmente porque são duas tecnologias que, hoje no país, elas não são tão conversadas e não tem uma tradição tão alta como, por exemplo, em lugares fora, em países fora do que... São duas tecnologias que está se crescendo um pouco mais esse assunto aqui, do, digamos, território nacional, né? Então, a gente vê equipes de várias regiões, vários estados querendo correr atrás disso. E é uma tecnologia ainda que as equipes estão dominando, né? Particularmente, eu digo aqui em Antares, é uma tecnologia que nas duas áreas a gente está querendo aprender mais, querendo se envolver mais e querendo aumentar a complexidade até dos tipos de projetos, né? Tanto mini-foguetes quanto nanosatélites, mas existe um anseio, assim, de poder juntar esses dois assuntos em um só, porque, querendo ou não, como já sabem mais ou menos, um dos meios, aliás, acho que o único meio de poder
lançar um CubeSat ali em órbita, eu diria, por meio de um foguete, né? E poder ter, meio que juntar bom ao agradável, né? Você poder trabalhar com um foguete e ao mesmo tempo poder trabalhar com uns CubeSats, poder aprofundar nesses dois assuntos e chegar lá na frente e poder conectar eles, eu acho que tem total relação. Eles podem trabalhar independente, mas quando você já tem essa tecnologia de foguetes e a tecnologia de nanosatélites, é literalmente, digamos, uma festa, né? Poder fazer com que junte esses dois projetos, né? Então, diria que tem relação, sim. Podem se caminhar separados, mas isso não quer dizer que são totalmente diferentes, assim. Você pode fazer essa conexão e até uma conexão muito óbvia. Que a gente pode mandar uns nanosatélites nos nanofoguetes, né? Aí a gente faz tudo nano, mas consegue ir chegando nos lugares. Ô Ítalo, volta aqui, Ítalo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que esse cara da Garatea L aí, ele foi embora da missão porque ele era um visionário doido, assim, que queria ir para a Lua, sendo que a gente não tem nem foguete ainda? O que você acha? Essa pergunta é para mim, Ítalo, ou para o Leonardo? Para a gente estar fazendo fofoca sobre a gente quer fazer uma fofoca sobre os bastidores dos projetos Garatea. Bem, provavelmente o Lucas deve ter tido os compromissos dele, por isso ele precisou se afastar das equipes. Mas, assim, o que fica, eu acho que é o que foi promovido por todo mundo, assim, em termos de conhecimento, desenvolvimento. E as coisas são complementares, né? O pessoal, pelo menos o que eu acompanho do Garatea no Facebook, eles, trabalham demais, assim, para desenvolver as sondas, lançar, recuperar, fazer aqueles vídeos. É um projeto, assim, magnífico. E no dia, eu acho que eles fazem esses lançamentos, eles ainda fazem, tipo, uma recepção para o pessoal entender do que se trata, receber as pessoas. Então, é uma iniciativa também, assim, fenomenal para divulgação e para trazer as pessoas mais para essa área e elas se interessarem mais pela área científica, tecnológica e tudo mais. E aí, assim, talvez o Lucas tenha trazido as ideias e o pessoal tenha colocado a mão na massa para fazer acontecer, e acontece que todo mundo saiu ganhando nisso tudo, assim, em termos de, né, de conhecimento, de produção de conhecimento, divulgação científica. Claro, camalhaços de papers, né? Porque o que é interessante desses projetos Garateas é que eles é um projeto bem ambicioso, assim. Claro que da minha parte eu estou insistindo um pouco na parte da astrobiologia, porque super me interessou, e foi também quando a gente levou alguém da Zenit, que agora eu não lembro quem que foi da Zenit, lá pro Comando Intergaláctica no Ibirapuera. Mas o que é interessante, assim, é que eles têm muita pesquisa na coisa das moléculas, e tem até um negócio de secos e molhados, né, que o pessoal da astrobiologia das Garateas trabalham com moléculas em micróbios em espaço úmido e espaço molhado, isso numa altitude aí que parece numa altitude que praticamente imita o clima de Marte, que é aqui na nossa, provavelmente na ionosfera. Não sei se vocês chegam até a ionosfera, acho que não, né? Mesosfera, né? Que vocês chegam, né, Leonardo? Isso. A gente chega na estratosfera. É na estratosfera. E aí nos conta um pouco das experiências da estratosfera da Zenit. O Zenit, ele desenvolve algumas pesquisas de cunho científico e de cunho astrobiológico. Algumas delas, uma maioria, no caso, vamos dizer assim, por dizer, voltadas para seres extremófilos, que são, tipo, micróbios ou bactérias que, basicamente, tipo, sobrevivem a temperaturas, exposição à radiação extrema. Então, tipo, a partir dessas pesquisas, as pesquisas desenvolvidas nos gerais nessa área de extremófilos, eles procuram um dia
mostrar ou talvez ter algum indício de que possa haver vida fora do planeta. Foi até legal uma reportagem que passou essa semana no Fantástico, que mostrou um pouco desses seres extremófilos, e até em uns trechos apareceram um dos lançamentos que a gente havia feito da Garateia 2. Além disso também, eu acho que, além dessas pesquisas astrobiológicas, outra vertente que o grupo desenvolve, que eu acho que é bem interessante também, mais voltado para a divulgação científica. Nós temos o projeto Curumim, que basicamente ele pega a nossa sonda, que teria uns experimentos, digamos assim, mais complexos, desenvolvido pelo pessoal da bio... O curso, eu não esqueci o nome do curso do IFSC, mas ele é basicamente um curso de biologia, ciências biomoleculares, acho, do IFSC, e de alguns outros grupos de pesquisa parceiros do Zend. A gente então pega a nossa sonda e disponibiliza ela para o envio de experimentos científicos desenvolvidos por crianças, normalmente crianças de escolas públicas da rede estadual do Brasil inteiro. Então, tipo, a gente disponibiliza essa plataforma para uma, digamos assim, de uma maneira mais ampla, fomentando o desenvolvimento científico dessas crianças para que elas tenham acesso não só à ciência como um todo, mas também todo ao desenvolvimento aeroespacial do país, porque muitas delas nem sabem o que a gente tem de ciência, o que a gente tem de tecnologia nessa área, e também o que nós temos de universidades públicas. Foi até interessante um pessoal que havia participado desse projeto educacional, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, e atualmente é aluno de graduação da USP. Então, tipo, é bem legal a gente ver esse contraste que a gente tem de fomentar isso e de desenvolver os experimentos astrobiológicos também. Uhum. E aí, Rafael, eu já vou abrir para o público, eu só estou dando essa roda só para a gente descontrair um pouco, né? E aí a gente vai abrindo a discussão. Você acha que o Brasil vai entrar em alguma missão para a Lua? Olha, eu particularmente gostaria muito que houvesse isso. Acho muito legal e realmente ver o Brasil se desenvolvendo ainda mais nessa área aeroespacial, tendo mais essa cultura de aeroespacial. Isso é uma coisa que a gente já tem que fomentar na universidade aqui com extracurriculares, né, com Antares ali, eu também com a Zenit também, tentar mexer, tentar provar mais essa cultura, digamos ali, não só no meio da universidade, né, mas também como ali brasileiros e realmente poder fomentar isso. Eu acho que já ter a ideia de realmente o Brasil estar participando desses projetos é um incentivo muito grande e eu acho muito massa mesmo. A agência espacial brasileira ela tem potencial e realmente acho que eles são muito dedicados e muitas vezes não é, digamos assim, o que pode ser postado na mídia. Né? Acho que muitas vezes falta essa representatividade na mídia do que a gente tem hoje, né? Mas voltando, eu achei muito esperançoso, mas muito, muito, muito legal que haja uma missão que o Brasil possa participar realmente que vá para a Lua. A gente já olhando ali, por exemplo, as missões, como por exemplo a NASA já fez, já é algo muito inspirador, digo assim, algo que sentido. Poder ver tipo, o Brasil participando, eu acho que é uma coisa que motiva muito mais, assim, ver o próprio país ali podendo desenvolver essas tecnologias é muito interessante mesmo, é muito massa. Vocês fazem estudos lá na Antares de propelente, de coisas que sejam menos destrutivas? Vocês têm algum tipo de pesquisa de propelentes que sejam mais ecológicos, vamos dizer assim? Ou você tem algum estudo disso aí lá dentro? Então, na equipe hoje, ela não especificamente eu diria que tem um estudo assim, porque hoje atualmente o único propelente que a gente usa é o KNSB, que eles falam que é um nitrato de potássio sorbitol, e até por questões de segurança, né, por questões que é um pouco de conhecimento difundido assim entre as equipes, digamos aqui do território nacional, principalmente porque se baseia ali também um pouco no NAC, tem que dar um pouco de honra para ele também, mas ele é um tipo de propelente que, particularmente dentro do espaço assim, que temos hoje, ele é um pouco mais seguro, né? É um propelente que dá para trabalhar um pouco menos volátil, eu diria, do que outros tipos. E realmente o produto dele ali, que é o nitrato, e realmente ali, o nitrato de potássio em si,
O processo de produção ele tem que tomar cuidado, tem que fazer um processo todo, digamos, cuidadoso, mas como o químico da equipe fala, o produto e tudo isso é o próprio nitrato, né? Então, ele não faz tão mal ao meio ambiente, assim, tão ao solo. Claro, tem que fazer o descarte correto e tudo, mas a gente também procura, toda vez que vai produzir, por exemplo, o propelente, toda vez que vai fazer essa fundição, poder tomar cuidado com isso também, né? A gente não simplesmente faz esse tipo de fundição, esse tipo de, digamos, a própria produção do propelente para o foguete, a gente não descarta total importância também para o meio ambiente, né? Então, a gente toma todo cuidado para a produção, tanto na segurança, tanto ali na parte de realmente o descarte também. Então, a gente tem esse cuidado. Mas diria que hoje não temos uma área assim especificamente para esse estudo. Ítalo, passando para você agora, o que essas inteligências artificiais de satélite dizem dessas duas missões espaciais? Antares e Zenit. Bem, o projeto das duas equipes assim, são fantásticos. A Zenit, desde o primeiro Cube Design, eles trazem assim, um projeto que para lançar falta muito pouco. Assim, porque esteticamente bonito, bem montado, tem muitas capacidades, eles são bem focados em qualidade, assim, então os projetos são bem interessantes. E Antares, uma coisa que o Rafael disse, e que na abertura do segundo Cube Design eu também falei, foi que no primeiro Cube Design eles participaram como ouvintes e depois voltaram como equipe e ainda venceram o segundo Cube Design, mostrando assim que a equipe também tem muita capacidade para desenvolver satélites e, enfim, agora eu estou vendo também foguete. Eu vejo que eles postam bastante sobre essas coisas no Instagram, mas não tinha muita noção sobre o tamanho desse desenvolvimento. Eu acho que são duas equipes assim muito... as duas têm muitos objetivos, né? Por exemplo, a Zenit trabalha com as sondas e agora os CubeSats, pelo menos para competição, a Antares com foguetes e os CubeSats também. Então, assim, para chegar na Lua, a gente precisa juntar esses conhecimentos todos e fazer acontecer. Porque, assim, capacidade a gente tem. Talvez falte um pouco de incentivo, né? Mas capacidade, com certeza, aqui dentro do Brasil a gente tem, sim. E, assim, que eu queria falar com você. Fala, desculpa. Não, e sobre as minhas inteligências e tal, artificiais, talvez o que eu poderia contribuir para o projeto deles é só melhorar, porque, assim, já estão muito bons, com certeza. Melhorar como, Ítalo? Bem, melhorar em aspectos construtivos, escolha de material, dimensionamento de painel solar, bateria, tamanho. Tamanho não tem muito não tem muito para onde correr, porque o CubeSat tem lá os seus tamanhos padronizados, né? Mas nesses aspectos daria para aplicar, sim. Ítalo, você acha que os nanosatélites vão substituir os grandes satélites ou é uma outra economia, as coisas vão andar juntas? Como é que tu vê isso? Então, eu acho que não, porque, assim, a médio prazo eu acho que não, tá? Porque, assim, os satélites pequenos, eles têm ainda muitas limitações, porque, por exemplo, eu embarcar algum equipamento nesse pequeno satélite, eu preciso que primeiro que esse equipamento seja miniaturizado para caber ali dentro. Então, assim, muitas das coisas que vão nos satélites mais tradicionais, digamos assim, elas ainda não foram miniaturizadas para caber dentro de um CubeSat, por exemplo. Então, eu acho que desde o início dos CubeSats a filosofia mudou um pouco, porque antes era principalmente para ser feito dentro das universidades, e agora já tem gente ganhando dinheiro com isso, mas eu acho que ainda não vai substituir. Eu acho que, primeiro, a grande questão dos nanosatélites é essa motivação das pessoas se engajarem na área espacial. Enfim, tem pessoas, empresas fazendo negócio com esse tipo de satélite, mas por enquanto, por hora, eu acho que não seria possível, não vai ter essa substituição assim tão drástica, não. Por exemplo, a gente já tem os satélites da Planis que fazem imagens do planeta com uma resolução muito boa e tal. E tem o Cibers, por exemplo, que também faz imagens do planeta com uma resolução muito boa. Acontece que para olhar para a Amazônia, a gente tem que fazer uma imagem que seja grande, porque se a gente olhar
quadradinhos muito pequenos, a gente não tem poder de processamento para trabalhar rápido em alguma urgência, por exemplo, de área desmatada e tal. Assim, pelo meu conhecimento limitado que eu tenho, são essas coisas que eu tenho para dizer. Mas, e é isso, assim, eu acho que para uma substituição completa, talvez a gente esteja longe. Algumas iniciativas vêm trabalhando com satélites que não são nem tão muito pequenos e não tão muito grandes, que são os microsatélites ali, da série Starlink, por exemplo, do Elon Musk. E aí, talvez esses satélites, que não são nem os muito grandes e nem os muito pequenos, talvez esses sim tenham essa capacidade de substituir, mas tem que ter muito cuidado, porque assim, a área espacial ainda é muito conservadora, a gente vê... a história da área espacial é recente, né? Então a gente vê poucas iniciativas que não sejam governamentais, então eu acho que ainda é uma área que vai caminhar para ser mais dinâmica, mas ainda é muito conservadora. Você veja bem que na área da computação, a inteligência artificial já é usada há muito tempo, e na área espacial agora que a gente vê assim, os primeiros trabalhos aplicados, o processamento com inteligência artificial embarcado, então é uma resposta que a gente tem que ter muito cuidado. Assim, eu não consigo prever, tá? Mas com a informação, as informações e o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que ainda vai demorar um pouco, se acontecer. Sim. Eu queria que tu mencionasse também a questão dos métodos, como é que eu chamo isso? Dos dispositivos de suicidas dos satélites quando cumprem a sua missão para se atirar contra a atmosfera terrestre para não criar lixo espacial. Fala um pouquinho disso para a gente. Sim. Bem, esses dispositivos, eles são basicamente... A história é a seguinte, à medida que você vai lançando muitos satélites na órbita do planeta, você vai ocupando as órbitas com satélites. Então, em algum momento, você precisa tirar esse satélite para que essa órbita possa ser utilizada mais para frente. Então, assim, não é uma obrigação, mas os países meio que têm um acordo aí verbal de fazer com que esses satélites eles decaiam em até 25 anos depois que ele cumpre a missão deles. E a preocupação com os nanosatélites é a seguinte: imagina que com a facilidade no acesso você começa a lançar muito. Então, você pode, poluir as órbitas, e dois, criar problemas com os outros satélites que já estavam lá. Então, o que se tem pesquisado são maneiras de fazer com que esses satélites eles decaiam e reentrem na atmosfera, e aí eles queimem, então você não vai ter problema. E justamente para isso, para você não ter a ocupação da órbita e nem gerar algum perigo de, por exemplo, alguma parte daquele satélite se soltar e atingir um outro satélite. Bem, esse é se a gente pensar que os nanosatélites e os CubeSats, por exemplo, são muito novos, a linha de pesquisa para estudar como tirar esses satélites de órbita também é muito recente. Então, eu tenho notícia de agora, alguns meses atrás, que foi colocado em órbita um satélite que a carga útil dele é justamente fazer o que eles chamam de deorbiting, que é fazer o satélite reentrar. O que se tem hoje por exemplo, colocar umas fitas nos satélites para aumentar o arrasto. Eu não sei se já tem alguma coisa relacionada com propulsão para fazer com que o satélite tenha um pouco de combustível ali para ele reentrar. Eu sei que para os satélites grandes sim, mas para os pequenos eu ainda não sei. Talvez o Leonardo e o Rafael tenham mais informações sobre isso. Mas é uma linha de pesquisa também muito recente e talvez muito importante sobre esses pequenos satélites. Para além disso, uma coisa que a gente tem que dizer é que, como eu já pontuei, a área espacial é muito conservadora. Então, algumas pessoas ainda dentro da área espacial acham que os CubeSats são brinquedos e que, portanto, na hora que eles já chegam em órbita, eles já vão chegar lá estragados e tal. Acontece que isso não é uma verdade. Tem muitos CubeSats profissionais que funcionam, produzem dados para você fazer ciência e tudo mais. Só que fica esse resquício de imaginar que todos eles são ruins, que foram mal produzidos, não tem confiabilidade e tal. Uma outra área que também vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos
dos últimos anos é justamente a verificação e validação desses dispositivos, para você aumentar a confiabilidade e falar assim, pessoal da comunidade, olha, eu coloquei esse satélite, ele cumpriu a missão dele e agora ele vai fazer a reentrada. Então, são duas áreas. Primeiro, a verificação e validação antes de você colocar o satélite em órbita. E depois que você coloca ele em órbita, fazer com que depois que ele cumpra a missão dele, ou seja, vamos supor que ele seja um satélite para fazer imagens da Terra. Depois que ele passa lá, sei lá, 1 ano fazendo imagens da Terra, ele tem a capacidade de reentrar e ninguém reclamar que ele ficou ali para produzir um lixo espacial ou coisas desse tipo. Ninguém reclamar é bom, né? É só para ninguém reclamar, não é para sujar o espaço. Para ninguém criar caso com esses pequenos satélites, que sim, eles são muito importantes para a formação das pessoas, validação de tecnologia. Então, não é uma coisa que a gente precisa abrir mão, mas é uma coisa que a gente tem que tratar com a confiabilidade que a engenharia relacionada ali merece. Sim. Vamos abrir um pouco para o nosso público querido. Vamos ver aqui se eles estão falando alguma coisa. Boa noite, gente. Se vocês quiserem fazer questões... Uma coisa que talvez seja interessante ver com o Leonardo e com o Rafael é sobre a quantas andas o projeto deles, assim. Isso é legal, mas aí, o Tom está pedindo aqui, fala aí sobre solar sails em nanosatélites, please. Sabe? Velas solares, né? Eu tenho um conhecimento muito pouco sobre esse tipo de pesquisa. No INPE, a gente tem alguns trabalhos lá no curso de Mecânica Orbital e Controle. Eu não tenho notícia desse tipo de tecnologia em pequenos satélites. Então, assim, não saberia responder com muita propriedade. Talvez o Leonardo e o Rafael tenham algum conhecimento. Mas o que eu me recordo, talvez eu esteja pontuando errado, era o uso dessa tecnologia para fazer com que o satélite a sonda ou o satélite chegasse em algum lugar. E aí usou os ventos solares, coisas desse tipo. Agora, na aplicação em nanosatélites, realmente eu ainda não tenho muito conhecimento. Ou, na verdade, não tenho nenhum conhecimento. Tá. E poderia falar sobre os materiais isolantes térmicos utilizados em nanosatélites? Perguntou o EC. Eu vou responder esse assunto brevemente, mas o Leonardo e o Rafael talvez eles consigam responder, porque o satélite deles, para participar do Cube Design, tem que respeitar algumas condições de temperatura. Mas, basicamente, quando você vai colocar um dispositivo na órbita da Terra, ele sofre muitas mudanças bruscas de temperatura. Então, hora ele está iluminado pelo Sol, hora ele está em eclipse, ou seja, na sombra. Então, você tem que promover um conforto térmico para os equipamentos que estão ali. Os equipamentos que normalmente a gente usa em CubeSat são equipamentos mais baratos, de prateleira. E aí, esses equipamentos eles têm uma faixa de operação. Então, depois que você passa daquela faixa de operação daquelas temperaturas, ele pode ter um comportamento inesperado. Então, por isso que você faz coloca tecnologias ali no satélite para fazer com que ou ele não perca a temperatura muito rápido, coisas desse tipo. Se o Leonardo e o Rafael quiserem falar sobre essa parte específica do projeto para o Cube Design. A pergunta, na verdade, foi para falar sobre os materiais, né? Infelizmente, também, assim, eu não tenho muita... A minha área não é térmica, a minha área é sistema de energia, então eu conheço muito pouco sobre a térmica, meu conhecimento para aqui nessas coisas que eu falei. Mas para os satélites grandes, eu sei que tem a manta de proteção, que, se eu não me engano, chama MLI, e você tem diversos equipamentos que ligam e desligam para aquecer bateria, coisas desse tipo. Não sei se poderia complementar o que o Ítalo falou agora, mas, assim, visitando até mesmo o LIT, quando a gente foi fazer a visita guiada, um dos engenheiros mecânicos responsáveis pelo isolamento térmico do satélite, ele chegou a conversar com a gente,
e ele estava contando para a gente que o isolamento térmico dentro de um satélite se não um dos mais é um dos subsistemas mais importantes dentro do CubeSat, devido a isso que o Ítalo realmente falou, sobre você estar num lugar com uma radiação muito alta e uma variação de temperatura com um range de 400 graus, dependendo da sombra, tipo do eclipse ou da incidência de luz solar nos CubeSats. Nos projetos do Zenit, esses foram até alguns requisitos da própria CubeDesign do ano passado. Nós tivemos que desenvolver um sistema de controle térmico ativo para as baterias, porque, só contextualizando, as baterias elas têm uma faixa de operação dentro uma temperatura de operação muito reduzida. As baterias que nós utilizávamos, elas iam de menos 10 graus centígrados até 60 graus, sendo essa uma área de operação segura. Então, quando a gente vai lidar com isso fora da órbita terrestre, na órbita terrestre, quando você tem radiação, você tem uma variação de temperatura muito alta, é de extrema importância que as baterias não sejam expostas a essa variação de temperatura. Sendo assim, nós fizemos um isolamento térmico ativo, que basicamente ele contava com uma resistência enrolada em cada célula da bateria, feito tipo, todo um isolamento com Kapton, que é um tipo de fita usado no setor aeroespacial, e esse filamento ele era previamente calculado, dimensionado, e nós tínhamos um sistema de controle para essa temperatura. Então, nós tínhamos uma malha de controle que determinava qual era a temperatura que as baterias precisavam estar, e sendo assim, ela, digamos que ligava as resistências, produzindo uma dissipação térmica na qual mantinha constante essa temperatura. Além disso, as baterias elas foram envolvidas com uma proteção de fibra de vidro, na qual ela ajuda a isolar termicamente. E além disso, o CubeSat como um todo ele foi envolvido com fibra de carbono, na qual também ajuda a manter essa capacidade térmica do CubeSat como um todo. E sobre os dispositivos de voltar para a atmosfera, de acelerar o processo de entrada na atmosfera para não gerar lixo espacial, vocês fazem alguma coisa em relação a isso? Como o Ítalo também já disse, os CubeSats em si, eles já são muito novos, essa área de pesquisa. A gente ainda não trabalha com essa parte de não dispositivo de reentrada, porque, tipo, isso é bem complexo, é um dos subsistemas que seriam de extrema complexidade dentro de um CubeSat. Existem algumas empresas especializadas que desenvolvem um dispositivo, que é aquela fita que o Ítalo disse, que você acopla na parte de baixo do seu cubo, e quando você quer fazer a reentrada na órbita, ele faz o deploy desse dispositivo, que cria um arrasto e cria um decaimento de órbita maior em menos tempo, assim, basicamente, seu cubo vai cair para a Terra. Só que, tipo, isso é extremamente complicado para ser feito, tem que ter, tipo, uma engenharia muito complexa somente nesse subsistema, e, além disso, as soluções comerciais que são disponibilizadas são extremamente caras, o que não cabem dentro do orçamento nem do escopo do projeto na qual estamos desenvolvendo. Uhum. E tu acha que as empresas privadas, assim, essa eu não faço nem ideia mesmo, assim, quantas empresas tem no Brasil, por exemplo, ou se tem algumas que estão com o desenvolvimento de CubeSats e, enfim, satélites pequenos para objetivos comerciais. Vocês estão ligados? Se tem algumas, como é que está isso? Fabi, só deixa eu complementar a resposta Sim, do vai. Leonardo. Que também, assim, eu imagino que o pessoal estejam sempre se referindo aos CubeSats que eles estão desenvolvendo para o CubeDesign. Então, no CubeDesign, a gente não tem nenhuma prova específica para o decaimento desse satélite. Então, talvez eles não estejam desenvolvendo justamente por isso. O que a gente tem no regulamento é uma parte que fala para eles explicarem como seria e mostrar uma simulação desse decaimento do satélite. Então, a gente se preocupa, sim, com esse decaimento, caso eles queiram lançar um satélite, por exemplo. Mas a nossa forma de fazer com que isso fosse mostrado na competição foi através dessa simulação e não, por enquanto, não uma aplicação em hardware sobre isso. Sobre as empresas, eu vou citar algumas aqui que eu for lembrando, mas talvez até tenha mais, mas eu lembro da Kron, que está trabalhando no desenvolvimento de um nanosatélite junto com o CEA, do INPE. A Alia Nanosatellite Aerospace, essas duas que eu falei são startups.
Essa Alia é uma empresa que também bem recente para desenvolvimento de satélites para sensoriamento remoto, fazer imagens da Terra. Eu conheço a Visiona, que é uma empresa mais grande, que tem aí faz parte da Embraer, que está desenvolvendo o VCube, que é um satélite é um nanosatélite, um CubeSat para sensoriamento remoto também. E tem a EMSIST, EMSIST de sistema, que é de um colega que fez mestrado no INPE também, o Marcelo Essado, que trabalha com soluções para estações terrenas, software de bordo para pequenos satélites. Eu tenho conhecimento dessas 4, pode ser que existam mais. Quem estiver acompanhando aí a live e quiser acrescentar aí o nome, por favor, coloque. Foi só para mim que ele está falando? Será que foi só para mim que você falhou? Ficou tão engraçado. Ah, não sei. Entendi. Tem várias, então, aqui no Brasil. São várias empresas aqui no Brasil. Tem uma outra também, que é a Vesat, que estava trabalhando no desenvolvimento de um foguete, que é o Pantera, se eu não me engano, e um CubeSat também para... não lembro a missão dele, mas tem essas. A maioria delas são empresas, são startups, então estão bem no início. Mas a gente tem aqui algumas iniciativas, sim, e talvez eu acho que isso que dê um pouco mais de motivação para a gente continuar na área espacial, né? Sim, e para ganhar uma grana, né? Se não conseguir ser professor, é isso? Pois é. Tá, me diz uma coisa, não tem nada a ver com vocês, mas você talvez, Rafael, que você é mais da área dos foguetes, você conhece algumas empresas de produção de mísseis aqui no Brasil? De mísseis? Olha, mísseis? Olha, até diria que não, porque muita gente não tem muito esse contato assim, com a parte de mísseis, principalmente porque essa parte é mais voltada ali para guerra, não é? Isso, e não é muito uma coisa da política da equipe em si. A gente tem conhecimento de algumas empresas, assim, como o próprio Ítalo falou da Vesat, que são foguetes em si, mas realmente para essa parte mais bélica, assim, de mísseis, eu diria particularmente eu não tenho conhecimento, assim. Ainda mais que é algo voltado mais uma conexão com o Estado em si, né? Para a parte militar, então eu não tenho muito conhecimento. No contexto do Cube Design, a gente trabalha com o uso pacífico do espaço, né? Então, a gente não tem essa parte de mísseis e Mas tal. eu sei que em São José dos Campos tem empresa que desenvolve mísseis. Tem a Avibraz, Inclusive vem lá pro... Tem a Avibraz, a Mectron não, como é que é? SEAT, tem a Avibraz e a SEAT. E elas desenvolvem só mísseis, elas desenvolvem foguetes também? Você sabe? Puxa, não sei. Eu sei que eles provavelmente é míssil porque é empresa de defesa, né? Então, acho que não produz foguete para colocar nenhum objeto no espaço. Então, eu acho que ele só produz coisa voltada para defesa mesmo. Eu queria terminar esse... Deixa eu ver se o pessoal falou mais coisas. Olha, o Otton Barros está falando várias coisas. Vou ler aqui um pouquinho o que o pessoal está falando, tá? Tem o satélite Light Sail da Planetary Society, por exemplo, e eu li em algum lugar um projeto de CubeSat que leva uma Solar Sail para encaixar em lixo espacial e apressar o decay orbital. Legal. Aí o Ítalo já... eu acho que esse exemplo era uma espécie tipo de uma rede que o satélite vai passando e vai pegando os lixos que tem lá no órbita. O Ricardo Palmieri fez uma questão interessante aqui. Alguém pode dar um panorama sobre a relação entre radiação e componentes eletrônicos? Também tenho curiosidade sobre como materiais plásticos se comportam quando ejetados em órbita. Vou deixar essa aqui primeiro, porque aí depois a gente... Aí tem mais uma questão sobre extremófilos. Pode falar.
Não, só falando um pouco sobre a radiação. Lá no INPE a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com isso. Bem, lá o termo que eles costumam dizer, na verdade, é endurecimento de componentes para sobreviver à radiação, algo desse tipo. Mas, basicamente, é que os componentes que você utiliza num satélite tradicional, eles são qualificados para espaço. E quando você compra um componente que é qualificado para espaço, esse componente é muito caro. E aí, para a CubeSats, que tem precisa ter um custo menor por causa da complexidade e tudo mais, você usa componentes de prateleira. E aí, esses componentes, como eles não têm essa qualificação para trabalhar no espaço, o que vem se desenvolvendo é justamente essa proteção contra a radiação. Porque quando o satélite está lá no espaço, ele está num ambiente que é muito hostil, então ele sofre muito com os efeitos do Sol, né? Então, a ideia de proteger esses equipamentos contra a radiação é justamente você ter o seu satélite operando naquele tempo de vida que ele foi projetado. E mais do que isso, a radiação ela pode causar alguns efeitos de, por exemplo, alterar o comportamento do seu sistema. Então, os equipamentos eletrônicos eles podem mudar um bit, por exemplo, que era para ser 0 virar 1, e aí seu satélite começa a interpretar a informação errada e você pode perder a sua missão por causa desse tipo de coisa. Então, o que tem aqui no Brasil a gente tem pesquisa sobre isso, inclusive no INPE. Agora, sobre materiais plásticos, bem, não sei nada sobre isso, até porque para um material ele sobreviver, para ter um material no espaço, a gente precisa fazer alguns testes nesse material para ver se ele sobrevive, por exemplo, ao lançamento. Então, eu não sei plástico em que nível sobreviveria a esses testes de vibração e depois ao lançamento para ser utilizado no espaço. Talvez a Fabi, em algum desses outros satélites artísticos, já tenha visto alguma coisa, mas nos satélites que eu já vi, na literatura que eu já consultei, nunca vi nada em relação a isso. Fabi, se você tiver alguma informação. Só aproveitando até, parênteses aí só, essa parte de teste de vibrações aí, realmente é a parte de estrutura do CubeSat. Foi o teste que a equipe mais temia assim, durante a CubeDesign, porque realmente é bem rigoroso. Então, acho que, complementando aí o que o Ítalo falou, realmente acho que essa parte de estrutura mesmo de plásticos, ter que prestar um pouco mais de atenção também, acho que no sentido do lançamento do foguete, né, do lançamento do CubeSat, e acho que também não só na órbita. Talvez seja por isso que não seja tão usual assim, ter esse uso de plásticos, né? No conhecimento que eu tenho, né? Talvez existam outras possibilidades, alguém já tenha usado, mas acho que é por isso que não é tão usual ver um pouco desse uso de plásticos também para CubeSats, né? Só complementando também o que o Rafael acabou de falar, em partes também os materiais plásticos não são usados também devido a expansões de gases. Normalmente materiais plásticos eles são fundidos, então você acaba ficando com bolhas de ar, por mais que minúsculas, dentro do material. Quando você tira esse material de órbita, que você leva ele para o vácuo, basicamente, ocorre a expansão do gás e pode ser que sua estrutura vai, tipo, literalmente explodir, tipo, vai ter uma expansão das moléculas dos gases. Aqui tem mais uma questão da Ururu, né, que quer falar, que você fale um pouco mais sobre os extremófilos fora né, as experiências com extremófilos fora da Terra. Queria ouvir mais sobre pesquisas brasileiras com esse tema, se tem alguns outros grupos. Aí a misantropa apocalíptica, ela fala: o Brasil não ter um VLS e ter histórico trágico de tentativas torna tudo mais complexo nesse campo de pesquisa. Parabéns aos pesquisadores. Aí a Jenny, olá Jenny, está com a gente, legal. Sobre o controle térmico, esta semana terá uma palestra em português com uma especialista do INPE no site da Agência Boliviana Espacial, no Facebook deles, não lembro o horário, mas pode procurar. Ela está dando a dica aí sobre o controle térmico, então. O Tom fala: nanosatélite, nanomirax, Cron, tem uma notícia na capa do site do INPE, é o primeiro CubeSat
das unidades, desenvolvido por uma empresa privada brasileira, a Cron, criada por pesquisadores do INPE. Ailton fala, no projeto também participam a empresa MSIST, criada por ex-alunos da pós-graduação do INPE, as empresas brasileiras Horus A, o CIPED e o Grupo de Astrofísica do INPE. É interessante, que era aquilo que tu estava falando, né, Ítalo? Que o pessoal faz formação nessa área, ou eles vão para o exterior, ou eles têm que ir para essas empresas, para essas startups, porque não tem trabalho, inclusive na astronomia. Não tem trabalho nessa área, né? Então, a gente tem que discutir um pouquinho essa política aí também, da economia dos amantes espaciais. Dos amantes espaciais ficou meio estranho. Como é que está escrito aí, amantes do espaço, das poéticas do espaço? Então, a gente está vendo que tem vários alunos aqui, pelo que o Tom está dizendo, né? Várias empresas que são feitas exatamente por alunos que saem do INPE e vão montar empresas, startups, exatamente porque não tem a área de pesquisa para trabalhar. Aí ele fala mais uma coisa aqui, mísseis e foguetes, a Vibras, indústria aeroespacial, tem vários egressos do INPE, também vão para essa área. O pessoal do lado da Darth Vader da Força, brincadeira. Aí o Vitor Valentim fala aqui, ó, como funciona um lance da carona para enviar no site? Isso aí é uma outra boa, né? Alguém quer responder essa última? Eu acho que a gente pode voltar naquela pergunta da Uru. Como é que era a pergunta? A Uru, ela quer saber sobre as pesquisas com extremófilos e se tem mais grupos no Brasil que desenvolvem esse tipo de pesquisa. Leonardo. Acho que é com você essa, Leonardo. Só comentando, tipo, essa parte astrobiológica não é muito meu forte, eu sou da elétrica, mas eu conheço um pouco do geral do que o pessoal acaba desenvolvendo. Mas eu sei que o Zent, ele tinha algumas parcerias com outros grupos de pesquisa. Se eu não me engano, no Instituto de Química da USP de São Carlos tem um grupo de pesquisa em extremófilos. Tem um grupo de São Paulo também que desenvolve esse tipo de pesquisa, eles já mandaram alguns experimentos com a gente. Se eu não me engano, até nessa reportagem que eu havia comentado no início da live, que passou nessa semana no Fantástico, mostrava alguns pesquisadores brasileiros dessa área, alguns deles que foram até na base que o Brasil tinha na Antártica para realizar pesquisa sobre seres extremófilos nessa região, coletar alguns extremófilos por lá. Então, existem outros grupos, só que eu não tenho conhecimento do nome nem quais são, mas realmente existem mais. E a da carona e depois a da saída do INPE direto para a empresa privada? Ou do INPE, ou das, né, das cursos de formação em área espacial. Mas primeiro vamos perguntar as caronas. Você sabe alguma coisa das caronas? As caronas para nanosatélites? Eu sei que a SpaceX agora, há pouco tempo, durante a pandemia, acho que foi em março, enviou um projeto que construído com a MIT, que eu acho que se chama Surrounder, mas eu não tenho certeza, que eu não estou com as anotações aqui, que era um trabalho de 9 artistas, e que realmente eles conseguiram essa carona dentro do Falcon 9, para levar para a ISS, para a Estação Espacial Internacional. Inclusive, dentro desse programa foi a Adriana Knopf, que a gente também vai entrevistar aqui nesse programa, no primeiro workshop de ArtSat do INPE, que ela enviou um trabalho, ela é considerada a primeira transgênero a enviar um trabalho de arte e estudos astrobiológicos, né? Enfim, ela mandou remédios hormonais para gravidade zero, para fazer análise de dados lá de cima. Então, foi carona. E eu sei que dentro do mundo da arte, elas são bem caroneiras, assim. Eu não sei como é que funciona as outras.
Eu sei que eu acho que o Dove, eu acho que pegou carona. O Dove, o primeiro nanosatélite, digamos assim, do Brasil, né? Foi dos anos 90. Depois tem o Floripa Sat. Eu não sei como o Floripa Sat subiu, mas eu acho que talvez tenha pego carona também. E tem o Tancredo 1. E aí vocês devem saber melhor que eu se foi de carona ou não. Se algum dos dois quiserem responder. É que se os artistas eles usam os foguetes para pegar carona, os CubeSats eles também fazem isso. Por quê? O lançamento ainda de um satélite é muito caro. E isso está mudando agora um pouco com o cenário da SpaceX de ter o foguete recuperável, parte do foguete recuperável. Mas o lançamento ainda é muito caro. Então, assim, você pagar o lançamento para um pequeno satélite talvez não fosse viável você nem fazer o seu pequeno satélite. Então, o que se faz é você esperar o lançamento de um satélite grande e colocar o seu satélite como carona, ou seja, uma carga útil secundária desse foguete. Então, normalmente, quando são lançados os CubeSats, provavelmente tem algum satélite, algum artefato espacial maior ali no foguete, justamente para baratear o envio desse pequeno satélite. Alguns lançamentos, eles ainda são um pouco mais complexos, porque, por exemplo, o Tancredo, se eu não me engano, e o ASP-14, eles primeiro foram para a Estação Espacial Internacional. Então, eles precisaram passar por um processo ainda de verificação dos subsistemas um pouco mais rigorosos, porque como lá tem vida humana, as baterias não poderiam degasar, não poderia ter nenhum problema com a vida das pessoas que estavam lá. Então, eles tiveram passaram por algumas verificações mais rígidas, assim. Então, tem esse lançamento que, enfim, eles vão de carona e na hora que solta o satélite principal, esses satélites pequenos também são soltos. E tem um lançamento que vai até a Estação Espacial Internacional e de lá, depois de um tempo, eles são lançados a partir da ISS. Bem, o que eu sei de carona é isso. Bem provavelmente a SpaceX mude um pouco essa característica, porque eles têm lá o lançamento dos Starlinks, e aí o Starlink é a própria bola da vez, enfim, é a carga útil principal, mas é porque também vão vários no mesmo foguete. Mas, por enquanto, o que a gente tem de cenário é isso. O Rafael e o Leonardo talvez também tenham alguma informação para acrescentar aí, mas o que eu tenho de conhecimento, como é o cenário atual, é esse. Por mim, acho que você já completou todo o assunto aí, já deu uma boa esquadrinhada. Realmente, o que acontece, toda essa parte de carona, realmente o que ele falou, principalmente visando essa parte de produção do CubeSat, já tem a noção de que ele é mais viável e um pouco, digamos assim, mais rentável no sentido que o preço dele é menor do que a produção de um satélite normal. Né? Então, normalmente quem produz isso já está visando ter um gasto com os recursos que não seja tão pesado. Né? Então, isso é um dos motivos também porque não é tão usual também ver esse tipo de lançamento especificamente de CubeSat em si. Realmente tem essa ideia de poder pegar carona ali com outros tipos de lançamento, pensando nessa retenção de custos. Né? Então, ali acho que o Ítalo já completou bem a questão. Eu acho que nas caronas vai de graça e algumas são pagas. Realmente o Vitor e o Danilo ali da Bahia, os dois, que eu acho que estão os dois na Bahia, eles estão interessados em pegar uma carona, porque eles estão interessados, que acordos, né? Quer saber quais os acordos que se faz para conseguir ter uma carona para o espaço. Você sabe alguma coisa desses acordos? Ou alguém que está nos ouvindo queira nos ajudar? Para você pegar uma carona para o espaço, o que você tem que fazer? Eu acho que é meio institucional, né? Ou é acordo... Depende muito de quem que vai lançar. Então, essas regras, assim, não podem... Eu acredito que não seja uma verdade para todas as empresas ou organizações que fazem lançamento. Então, assim, o que eu imagino é que, por exemplo, deve ter um requisito lá que o seu satélite ele não pode se despedaçar na hora do lançamento, porque senão você pode prejudicar os outros satélites. Então, ele tem que ter alguma confiabilidade ali e você provar para a agência lançadora que
o seu satélite não vai prejudicar as outras cargas úteis, principalmente a carga útil principal, que talvez é o artefato mais caro que esteja ali dentro. Então, assim, varia muito e eu imagino que sejam mais requisitos de segurança, assim, para que você consiga lançar dentro de um foguete. E de carona, né? Eu lembrei agora do projeto Ulisses 1, que é do Coletivo Espacial Mexicano, que é um grupo de artistas que o José Infantes, que é o organizador desse satélite, ele convidou mais 9 artistas e cada um fez um trabalho de arte para botar nesse satélite. E esse satélite se chamou Ulisses. Esse satélite, ele ficou uns 5 anos perambulando entre México, Estados Unidos e alguns outros países da Europa, pedindo carona. E acabou que o trabalho artístico do Ulisses é exatamente o cara que não consegue, assim, que não consegue ir para o espaço. Ele é como o Ulisses da mitologia não consegue voltar, ele não consegue ir. Então virou o Ulisses porque ele passou por todas as instâncias burocráticas possíveis para conseguir dar uma carona para o Ulisses 1. E até onde eu sei, eles conseguiram enviar tipo um protótipo do Ulisses para o espaço com um balão também atmosférico, mas eles não conseguiram conseguir uma carona. Por quê? Porque eles não tinham uma institucionalidade forte o suficiente para conseguir uma carona num foguete importante. Então, o trabalho foi exatamente essa perambulação, pedindo carona para todos os programas espaciais, os programas lançadores, né? Então, deem uma olhada nesse projeto aí do Ulisses. Mas não estou dizendo que todos sejam assim. Eu acho que ele acabou virando esse projeto de arte mesmo. Mas acho que vários outros artistas conseguiram. O Rojun, não sei se estou dizendo o nome dele, se eu estiver dizendo o nome errado, por favor, me corrijam. Rojun Singer, pelo que eu lembro, da Coreia do Sul. Ele não conseguiu a carona e aí ele fez uma campanha na internet, porque era $150 mil para ele lançar o nanosatélite dele. Aí ele conseguiu, com uma campanha vendendo camiseta na internet, ele conseguiu pagar a agência, conseguiu enviar. Agora, tem outros que eles são... O próprio programa abre espaço. Então, a NASA, por exemplo, ela tem oferecido agora espaços para projetos assim. Você tem que enviar os projetos, eles têm que gostar, aprovar. Enfim, a gente precisa muito que a Antares comece a funcionar de uma vez, né? Para levar todos esses nossos nanosatélites que não tem aí, que não tem nenhuma representatividade, nenhuma importância. Temos vontade. Empresarial. Gente, chegou no fim. Últimas palavras, por favor. Vocês querem dar as últimas palavras? Bem, assim, a gente termina sempre repetindo o que a gente fala no início, né? Mas eu agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom a gente falar sobre espaço de uma maneira assim bem descontraída, porque isso faz chegar em mais pessoas e é o que a gente quer, é isso mesmo, né? Que as pessoas conheçam a área espacial e saibam da importância dela para o desenvolvimento aqui do nosso país. Então, eu queria agradecer e parabenizar a Fabi por essa iniciativa muitíssimo importante e que tenha sucesso ao longo de todo o percurso do curso e dessas lives que vão ser realizadas aí até dezembro, eu imagino, né? É 8 de dezembro, talvez. Então, Fabi, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e o que você precisar, só chamar. E agradeço também ao Leonardo e ao Rafael pela participação. Eu imagino que também não está sendo fácil para eles, porque, sei lá, faculdade voltando agora, os projetos que eles participam extracurriculares, então, muito obrigado pelo tempo de vocês. E a gente se vê aí nas iniciativas de satélites e foguetes e todas as outras coisas aí no Brasil. Muito obrigado. Querem falar alguma coisa, Leonardo e Rafael?
Bom, eu quero agradecer de novo, né, aproveitando a minha palavra do Vitor, agradecer de novo pela oportunidade. É realmente muito bom ter uma conversa mais descontraída também. Isso também incentiva até a conversa de aeroespacial, que muitas vezes a pessoa tem uma ideia de que é algo muito complexo, muitas vezes é algo muito fora da realidade. Mas esse tipo de conversa já começa a introduzir mais na área, que nem sempre é assim, né? Ter esse tipo de conversa incentiva ainda mais. E realmente é um prazer estar aqui, participando. Como Vitor falou, se precisar de qualquer coisa, a gente também está em contato livre. Aliás, pessoas que estão vendo a live também, se tiverem curiosidades, se quiser mandar para a gente também, tanto nas redes sociais e tudo. A gente está sempre muito aberto. Talvez demore a responder, mas a gente está aberto. E realmente foi uma conversa muito boa e agradeço a oportunidade mais uma vez. E aí, Leonardo, quer dar um tchau pra gente? Já que tu não vai contar a fofoca Eu direito. queria. Não, eu só queria agradecer a oportunidade de ter convidado a nossa equipe para participar da live. Achei muito legal a iniciativa de ter essa conversa mais descontraída e tentar, digamos assim, expandir mais os horizontes sobre a pesquisa aeroespacial no Brasil. E aproveitando o que o Rafael falou também, se vocês tiverem mais dúvidas ou tiverem mais interesse nessa área, podem mandar perguntas para a página do Facebook, facebook.com/zenitesc. Legal. Eu queria terminar também agradecendo a todos vocês, dizendo que a conversa é descontraída e abre horizontes para as artes, para as ciências e para todo mundo, né? Porque às vezes eu acho que os cientistas eles ficam muito ocupados com determinados temas e não conseguem ver a coisa de forma um pouco mais ampla, assim. Então, essa puxada no foco é importante para todo mundo, importante para quem ouve, importante para quem fala, tipo, abrir e ver as coisas que estão em jogo, né? Então é isso que eu estou gostando muito. Outra coisa que eu queria terminar dizendo é que para mim é quase impossível pensar que um ArtSat deve ser colocado sozinho no espaço, assim como a Zenit quando faz o trabalho, o Zenit, né? Eu falo Zenit, quando o Zenit faz um trabalho que leva trabalhos pesquisas astrobiológicas, extremófilo, pesquisa de material, pesquisa. Eu acho que um ArtSat ele também tem que ser, ele tem que contemplar várias áreas, ele tem que já ser um campo transdisciplinar para fazer sentido. Além disso, tem uma carga útil interessante para as artes e talvez uma estética do próprio satélite interessante. Mas só coisa de ficar jogando só um trabalho de arte no espaço, assim, eu não vejo muito sentido, não. Então tá, gente, obrigada para quem ficou até aqui, passamos um pouquinho, mas a terça-feira que vem tem mais, 7 horas da noite, vai ser com os dois maravilhosos primeiros residentes de arte espacial do INPE, que é Karina Karim e Peter Rocha. Eles vão contar sobre os trabalhos. A Karina Karim está com um projeto de nanosatélite, que é um ORISAT, é um satélite afrofuturista voltada para quilombos e agricultura, super interessante. O Peter está fazendo uma leitura, além de ser um terracosmista, está fazendo uma leitura dos dados do Ciber 04A, que é o último satélite lançado pela parceria, né, INPE e Brasil-China, que é o Ciber Sino Brasil 04A, porque é uma série. E o Ciber 04A tem a missão de bastante, a missão dele é bastante voltada para a Amazônia, e os dados que ele tá pegando, o Otton Barros é o supervisor dele, né, Otton? Bom, enfim, então eles vão estar aqui com a gente, espero vocês, dá o like, tem que ser um abraço, beijo, até mais. Desligo, Ítalo. Oi? Desligo? Você tem que ir lá no YouTube e apertar parar transmissão, naquela janelinha do YouTube. Beijo, gente. 5, 4, 3, 2, 1.